noite, galera PHN de todo o Brasil. Está começando agora o programa PHN aqui pela TV Canção Nova, ao vivaço aqui em Cachoeira Paulista. Olha, muito bom estar com você, viu? E no programa de hoje, você vai acompanhar um cara, olha, uma história fantástica. Um homem que passou de tudo um pouco, sofrimento, acerto, vacilos, uma vida cheia de altos e baixos, e hoje essa pessoa deu uma reviravolta e ajuda muitas pessoas que vivem, infelizmente, aí no mundo das drogas. E olha quanta coisa ele tem para ensinar para todos nós, né? Então fica ligadinho aí que é maravilhoso, tá bom? Um testemunho muito bacana, com certeza você vai se admirar, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Tibão, boa noite, eu não estou sozinho, seja bem-vindo, meu irmão Tiba. Aê, Peter, beleza? Hoje o assunto é interessantíssimo, viu? Alguém que viveu uma ausência do pai, uma ausência da mãe, a paternidade, a referência de pai foi conturbada, mas algo inesperado aconteceu. Deus surpreendeu nessa história toda, de alguém que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. Olha só, então realmente uma história fantástica. Fica aí, tá bom? Se você quer interagir com a gente, muito fácil. facebook.com/PHNoficial. Twitter também, @PHNoficial. Comunica com a gente aí, tá certo? Que vai ser maravilhoso ter vocês. Boa noite, banda! Uma galera aqui, ó, essa banda PHN está aqui comigo. Vamos começar mandando som então, beleza? Vamos lá, galera, pra começar a nossa noite. Bora! O que te prende, vai? O que te prende, o que te impede de escutar? O que te cega, te leva a se calar? Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus, não dá. Vieram as provas, o que comecei não terminei. E tantas vezes até de ti duvidei. E percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho o milagre vai acontecer. Tá bonito! O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida. E sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. O meu socorro está, de novo, o meu socorro está no nome que está acima de todos os nomes, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida. E sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. Fabinho do Sax. Uou! Valeu, galera! Que beleza, que beleza. Olha, eu tenho mais uma novidade pra você. No final desse programa, você que curtiu uma foto lá do Instagram do Peter CN, eu postei uma foto lá do novo CD Sala de Estar. Hoje, no programa, vai estar sendo sorteado a pessoa, aliás, eu vou estar divulgando a pessoa que ganhou no sorteio um CD autografado, um CD Sala de Estar, tá bom? Fica aí também, que vai ser muito bacana. Mas vamos lá, não vamos perder tempo não. Vamos chamar até aqui o entrevistado de hoje. Prepara o climinha aí para nós. Olha, você está também convidado para o PHN desse ano, em julho. Nós vamos falar mais durante o programa aqui sobre o acampamento PHN. Vem pra cá, tá bom? Quero receber aqui comigo agora o Antônio.
Maravilhoso, como é bom, né? Nós estamos aqui nesse momento. Você sabe que o programa PHN, ele é repleto de histórias. Ele é repleto de histórias que aquecem o coração da gente, que nos ajuda também a observar assim, puxa vida, tem tanta gente que consegue, que dá certo. Às vezes parece que não tem saída, mas de repente a gente escuta alguém, como é o caso aqui do Antônio, e reaquece o coração da gente. Uma pessoa que, como eu disse no início, altos e baixos, e hoje uma pessoa que ajuda tantos e tantos jovens. Antônio, seja bem-vindo, manda um abraço aí para a galera que te acompanha agora também. Obrigado, Peter, pelo acolhimento. Eu quero mandar um abraço, primeiramente, ao meu bispo, Dom Vicente Costa, da Diocese de Jundiaí, ao meu diretor, assessor eclesial, Padre Carlos Virilo, diretor espiritual, Padre Enéas, e também, Peter, ao Adriano Gonçalves, coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática de todo o Estado de São Paulo. Aí, juventude, obrigado. Tamo junto. Aí, que maravilha, Antônio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa PHN. Muito bom receber você e muito bom também escutar um pouquinho a sua história. Uma história que, olha, não tem como não se encantar, tanto com a sua superação e não se encantar também com esse Deus que age na vida da gente, né? Mas vamos começar falando um pouquinho do Antônio. O Antônio hoje tem 47 anos, um homem, graças a Deus, passou por tanta coisa, mas o Antônio da infância, como era o Antônio lá atrás? Família, estrutura familiar, pai, mãe, o que aconteceu na sua infância, Antônio, que foi tão marcante? Eu venho de uma família, Peter, de 21 irmãos. Eu sou o 15º filho da primeira esposa do meu pai. Meu pai depois casou-se mais 2 vezes, teve mais 6 filhos. Mas a minha história de tristeza, ela começou quando a minha mãe faleceu. Eu não conhecia minha mãe. A minha mãe, quando ela deu à luz a mim, apareceu um câncer no seio. E esse câncer, por volta de 2 anos depois, levou a minha mãe. Então você não conhecia a mãe direito? Não conhecia. Eu não tenho lembrança nenhuma da minha mãe. E quando a minha mãe morreu, as minhas irmãs contam que o meu pai ele perdeu a estrutura de ser homem, de ser pai, e embora um homem sempre honesto, um homem muito rico materialmente falando, dono de muitas terras, gados, enfim. Mas o meu pai ele começou a se entregar à prostituição, ao alcoolismo, e todas as vezes que chegava bêbado em nossa casa, ele sempre chegava com violência. E aí eu comecei nessa carência de amor de mãe, e eu comecei a ver na figura do meu pai um monstro. Mas essa alteração, esse comportamento do seu pai, você percebe que tinha algo a ver também com a ausência da tua mãe, com algo que aconteceu com sua mãe? Ele já era assim ou algo aconteceu para ele ficar meio diferente? Na verdade, segundo relatos da minha família, o meu pai ele se tornou, ele depois da perda da minha mãe, ele perdeu a estrutura familiar. Ele perdeu a estrutura de ser homem, né, de ser esposo, de ser pai. E aí ele começou a buscar a alegria dele na prostituição, tanto que a segunda esposa do meu pai, ele tirou de uma casa de prostituição. A sua mãe foi a primeira esposa dele? A primeira esposa dele. E quando ele tirou a segunda mulher da casa de prostituição, ele já trouxe para dentro do lar mais uma criança. Ou seja, tinha eu e mais 2 irmãos menores. A atenção do meu pai era para ela e para o filho dela, na época. Isso para vocês foi meio agressivo, né? Não que a pessoa seja... não que uma pessoa venha a agredir um lar, não é isso, mas era diferente essa situação para vocês que eram pequenos, né? Exatamente, por quê? Eu me lembro muito, quando eu tinha 6, 7 anos, que muitas vezes eu esperei o meu pai chegar ali no portão da fazenda, do sítio do nosso pai. Eu esperava o meu pai chegar dos bares da vida. E ele sempre chegava a cavalo e gostava muito de animais. E o meu sonho era ouvir da boca do meu pai: eu te amo. Ou trazer um doce, ou trazer um presente.
E isso nunca aconteceu. E o pior é que, muitas vezes, o meu pai chegava, por fofoca da mulher, ele fechava os 3 irmãos menores num quarto, e o parâmetro para parar de bater nos 3 era se um dos 3 fizesse xixi na roupa. E hoje, o que eu estou falando aqui, eu prego em vários lugares o meu testemunho, mas a minha família, a maioria dos meus irmãos não sabe da minha história, porque ela aconteceu no segredo, sabe? O conflito foi interior, foi um emocional, e eu me lembro que eu comecei a rejeitar a imagem paterna. Eu falei, eu não tenho referência, eu não tenho ninguém. Por conta dessa violência Dessa toda violência. que você experimentou. Dessa distância, o meu pai dentro de casa, mas muito distante de mim. Eu lembro que por várias vezes, eu pegava roupas íntimas das minhas irmãs, e eu entrava debaixo da cama para vestir sutiã, calcinha, já desejando ser mulher e renunciando à minha sexualidade. Eu não queria ser homem, como o meu pai era para mim. Falei, não, para mim não tem jeito, e eu fui renunciando, e desejando a cada vez mais ser feminina, essa coisa aí. Mas a gota d'água com meu pai chegou quando eu completei de 10 para 11 anos, eu não me lembro certo o ano. O meu pai, nós mudamos para a cidade, uma irmã de 16 anos e mais um irmão nessa idade também começou a cuidar dos 3 menores, e é interessante que uma dessas chegadas do meu pai na nossa casa, eu não sei se você morou na roça, mas os banheiros ficavam para fora da casa. Ficava fora da casa, exatamente. Justamente. E um dia o meu pai andava sempre armado, com faca, com punhal, e um dia o meu pai chegou bêbado, foi direto ao banheiro e deixou cair um punhal dentro dessa fossa, metade cheia de fezes. E ele chamou os 3 menores e fez uma proposta para nós. Se um dos 3 entrar dentro da fossa, eu vou dar um cruzeiro. Como o meu pai rico, mas a gente passava necessidade de tudo, né? A gente comia macarrão e sardinha a semana inteira, sabe? E eu fiz planos com aquele um cruzeiro. Falei, nossa, quantos doces eu vou poder comprar e tal, e entrei. Eu me lembro, eu sempre fui magro, eu me lembro que quando eu saí da fossa, Peter, eu saí... A fossa, só para as pessoas entenderem, Antônio, é um buraco no chão. Você que não morou na roça, era assim, o banheiro era uma casinha pequena, tinha um buraco no chão, e ali dentro era a fossa. Ou seja, todo o dejeto humano, todo o material orgânico ia para lá, para essa fossa, e ficava ali naquele buraco. Então você entrou lá dentro... Sim. Para poder pegar aquele dinheiro que seu pai tinha jogado. Na verdade, o punhal. O punhal. Ele ia te dar o dinheiro depois, exatamente, quem pegasse o punhal. Exatamente. Então, eu entrei dentro da fossa, por eu não ter uma estatura, então eu precisei mergulhar na fossa. Ali, já mais da metade cheio de fezes e xixi ali, curtido há muito tempo. E eu me lembro que, com muito trabalho, eu consegui encontrar o punhal do meu pai. Mas quando eu saí daquela fossa, eu me lembro que, da metade aqui do peito para baixo, eu estava completamente coberto de fezes e vermes. Vermes de todo tipo que tinha dentro da fossa, colado pelo meu corpo, e enfim. E aí eu comecei, nesse tempo, o desejo que era de me transformar numa mulher, começou a se transformar em ódio com meu pai. Quando eu completei 16 anos de idade, eu olhei no passado da minha história, e eu falei, o amor do meu pai por mim vale um punhal, vale um cruzeiro. Ou seja, vale muito pouco, né? Vale nada. E aquela sujeira que a água do chuveiro limpou, foi para dentro do meu coração. Agora, Antônio, você que passou por isso, olhando para trás e observando tudo aquilo que você viveu, uma criança, ela guarda aquilo que ela vive quando ainda
pequeno, e mesmo que as pessoas achem que uma criança não está guardando os acontecimentos, a criança guarda. Você sente que essa dificuldade induziu você a fugir do ser homem porque você não queria ser igual ao seu pai, homem, e você também estava dando uma resposta ao seu pai de repulsa, né, de tudo aquilo que você viveu. Uma criança guarda mesmo esses fatos na cabeça, você que passou por isso? Guarda. Uma criança guarda muitas coisas. Você falando, eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu sentei sozinho debaixo de uma árvore no sítio do nosso pai, e eu contemplava um riacho que passava no fundo do nosso sítio. E eu me lembro que, por mais que eu tivesse irmãos e irmãs, mas eu me encontrei sozinho, completamente sozinho. Então, quando eu cheguei nos 16 anos de idade, Peter, que eu olhei e vi que aquele sonho de ser homossexual tinha dado lugar ao ódio de matar o meu pai, o meu sonho de consumo era esse. Eu falei, um dia eu vou matar o meu pai, eu vou tirar a vida do meu pai, porque amor já não existe mais, enfim. Só que até eu me casei com 21 anos de idade, mas até ainda quando eu estava namorando a Magda, eu ainda tive algumas experiências com o homossexualismo. Era interessante que eu, por ser uma pessoa muito carente, tanto de amor de pai e amor de mãe, e também trazendo o trauma da rejeição do amor do pai, eu buscava suprir esse amor em outras coisas, em pessoas. E aí, era interessante que eu atraía muito homossexual para o meu lado. Eu dizia, quando eu saía para os meus amigos, eu falei, olha, quando eu chegar nesse clube hoje, vocês vão ver todos os homossexuais que estiverem ali, vão se aproximar de mim. E como eu sei que o homossexual é uma pessoa, porque eu fui eu sei que é muito carente, então ele está em busca de amor. Ele está em busca de amor aonde que a mãe não deu, aonde que o pai não deu, e de fato os meninos, era meia hora, eu estava com 5, 6 homossexuais do meu lado, pagando tudo o que eu queria beber na noite. Agora, Antônio, deixa eu fazer um parênteses aí, eu quero conversar agora com tantas e tantas pessoas que nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo afora, porque nós sabemos que as ondas da Canção Nova chegam a tantos e tantos lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tanto aqui, a Canção Nova, também falo como igreja, porque a Canção Nova é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja, e nós estamos falando agora em rede aberta, aqui de maneira muito aberta, nós estamos falando, de maneira alguma, a Igreja Católica, ou aqui a Canção Nova, ou cada um de nós que estamos aqui, de maneira alguma, nós estamos tirando do nosso meio, tirando do nosso convívio, os homossexuais, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão do porquê do homossexualismo, porquê disso, porquê daquilo, não. Eu estou falando para você que você também é acolhido. Porque uma vez, como o Antônio falou, que um homossexual, ele é uma pessoa carente, e olha, deixa eu dizer para você, eu também, nós somos carentes de amor. Então, sinta-se você acolhido, seja qual for a situação, seja qual for o motivo dessa dor interior que talvez você traga, você está sendo acolhido por nós aqui da Canção Nova e pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não estou dizendo isso com as minhas palavras. Até o Tiba pode me ajudar, ele está aqui conosco. Tiba, dentro da Igreja Católica, é possível, por exemplo, um homossexual buscar a santidade? É possível? A igreja fala com essas pessoas ou não? A verdade, Peter, é que a igreja sempre falou, sempre tratou desse assunto, né? Às vezes a gente fica achando que é um tabu, né? Ele não quer tratar do assunto, mas é um assunto muito claro, muito simples. A gente não precisa fazer grandes alardes em cima da expectativa de se falar sobre o assunto. A igreja já tratou do assunto de forma muito clara. E eu não vou falar das minhas palavras, mas o testemunho também fala muito forte, né?
A psicologia trata disso. Chega uma idade que a criança busca na referência de pai e mãe a própria identidade na sua sexualidade, né? É natural, é normal, né? Ela olha para o pai, porque até Freud falava isso, né, do complexo de Édipo, que a primeira pessoa, claro, existem teorias, né, que a criança se apaixona, vamos dizer assim, né, desenvolve um amor, uma admiração, é a mãe, né? Então ela vai falar que para conquistar aquela mãe, ela deseja ser igual ao pai, né? Na cabeça da criança é assim, então eu vou me transformar num homem, para conquistar aquele amor da minha mãe, né? Olha o carinho que a minha mãe tem para meu pai. Então, quando essas referências não acontecem, pode existir uma confusão na própria sexualidade. É o que aconteceu com ele. Não porque ele era homossexual, não. Aconteceu uma confusão de interpretação na cabeça de uma criança que não tem estrutura psicológica nenhuma para assimilar e fazer diferença das coisas, né? Foi essa confusão que aconteceu com ele, né? Então, ele não tinha referência de mãe, ele não tinha referência do pai. A única coisa que ele queria é não ser igual ao pai. Quem era o pai? Era um homem que oprimia, que machucava, que não dava o carinho. Na cabeça daquela criança sem estrutura, eu não quero ser homem, não quero ser pai. Ele mesmo disse. O Antônio, é muito forte isso. E, Antônio, eu acho que a sua coragem de colocar isso é bonito. Por quê? Muitas pessoas não querem tratar desse assunto, não querem tocar nisso aí. Você está tocando nisso em rede nacional. Muitas pessoas que estão confusas em sua própria sexualidade começam agora a ter uma luz, entendeu? E fala, tem jeito, sim, tem jeito para mim. Olha o que a igreja diz. A homossexualidade, o Catecismo da Igreja Católica, 2357, no parágrafo. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, e realmente é inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. É contra a própria natureza, você não precisa ser gênio para saber isso, né? São contrários à lei natural, fecham um ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. A igreja não rejeita isso, não esquece disso. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser olha que bonito que a igreja fala. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Isso é catecismo da Igreja Católica, né, Tiba? É o que a igreja diz dos homossexuais. A igreja exclui os homossexuais. A igreja tem preconceito. Olha o documento da igreja, o catecismo da igreja diz. Eles devem ser acolhidos com Isso respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha só, uma luta que leva à santidade. Uma luta que leva à santidade. Então, olha, vou dizer mais uma vez, você está sendo acolhido. Para de ouvir essas questões aí que a igreja está contra isso, contra aquilo, não. Você tem sim aqui o seu lugar. É claro que uma vez dentro do cristianismo, nós entendemos que algumas coisas convêm e outras coisas não convêm. E você é convidado a fazer parte das coisas que convêm, que vão construir você. Mas você não está sendo discriminado de maneira alguma. E se erroneamente alguma pessoa discriminou você dentro da igreja, em nome dessas pessoas, eu estou te pedindo perdão. Sinta-se acolhido, sinta-se amado dentro da igreja, tá certo? Você tem sim o seu espaço
aqui com a gente, tá bom? Com respeito, com abertura de coração, com oração. Deus é Deus e acaba cuidando da nossa vida, mesmo diante dessas lutas, assim como o Antônio passou, né, Antônio? O ser humano nasceu para ser feliz. Isso é fato. Para mim, na experiência que eu tive com o homossexualismo, para mim não foi doença, não. Para mim foi opção. Eu precisava ser feliz e a opção de viver o homossexualismo atraía as pessoas para o meu lado, as minhas irmãs, as amizades, os amigos, e porque eu sendo homem, eu não atraía o meu pai para perto de mim. Então, qual era a opção para eu ser feliz, a mais fácil, né, que não me leva para a santidade? Era ser homossexual, porque eu não ia sofrer. O que eu fiz, eu fui reprimindo toda a minha dor, que a minha família não sabia, e ninguém sabe o que passa dentro do coração do ser humano, a não ser ele mesmo e Deus. Mas é interessante também, Peter, que na minha pré-adolescência, eu fui abusado sexualmente também. Eu sofri 6 abusos sexuais. Entendeu? Então, quando eu cheguei numa idade de minha vida, que, né, a gente vai falar disso também, eu olhei para trás e eu comecei a odiar todo mundo. Eu odiava o meu pai, eu odiava Deus, eu odiava as situações, e eu olhava para a minha história e eu via uma pessoa atrás de mim que tinha abusado de mim, e a lei é você cala a boca, você não conta para ninguém, ou seja, o barulho que aquela dor causa a você tem que engolir, sabe? Então, vai manifestando sentimentos, reações, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui, a todos os pais e mães do Brasil, do mundo, que quando percebe alguns sinais de silêncio dos filhos, de silêncio, de rebeldia, não julgue, não condene, não bata, tem que conversar, tem que se aproximar. Tem que ficar atento, né, Antônio? Tem que ficar atento. Por quê? Nós temos a tendência de buscar alívio. E geralmente uma criança que não tem referência como pai e mãe, que não tem mão para segurar, para levar para Deus, geralmente nós buscamos uma mão que sempre nos leva para o buraco mais fundo. Quem não acostuma sentar no colo do pai, sentar no colo da mãe, vai acabar um dia sentando no colo do bandido. Guarda isso. Isso é para você, pai e mãe. Mas isso é a sua infância, Antônio. E você percebe que aquilo que você viveu, aquilo que você arquivou, na sua juventude, você começou a meio que reproduzir aquilo que você viveu? Ou seja, é uma pergunta mesmo. Você, até a sua infância, pré-adolescência, é o momento que a pessoa vai acolhendo as coisas. Quando chegou na juventude, o Antônio começou a reproduzir. Quais foram esses momentos em que o Antônio viu que, olha, puxa vida, isso aqui eu estou fazendo e não foi bom, é fruto de algo que eu fui recebendo. O Antônio viveu isso, de acolher e de repente começar a reproduzir? Vivi. Se você pegar uma câmera fotográfica, uma das melhores, com muito valor. Se for à noite, você só percebe, você não vê a qualidade dela, mas você percebe o flash dela. E eu fui soltando os flashes. Eu me lembro que, até eu peço, aproveitando aqui a oportunidade, eu quero pedir perdão para uma irmã, que eu não tive a oportunidade ainda de pedir, para a Benedita, que com certeza está me ouvindo, a Carminha, minha sobrinha. Por muitas vezes, eu quebrei a casa dela, Peter. Eu não gostava das minhas irmãs, dos meus irmãos, e eu dava tijolada, eu brigava, eu era muito briguento, sabe? Eu não tinha diálogo comigo. Então, eu fui soltando flashes. O álcool entrou muito cedo na minha vida. Com 12, 13 anos, eu já fui mergulhando no alcoolismo também, tendo ali os porres de ficar quase que desacordado, né, quase entrando em coma alcoólico. Eu me lembro que quando eu estava entrando para a juventude,
E no início da minha juventude também, eu posei muitas vezes nas estradas, Peter. Para você ter uma ideia, até 21 anos de idade, eu morei em pelo menos 6 casas de famílias diferentes, sabe? E cada vez mais eu mergulhando, que esses flashes sempre apontavam em 2 pessoas. Ódio de Deus, por eu não ter um pai que me amava. Ódio de Deus por ter levado a minha mãe embora, sem eu ter conhecido. Ódio de Deus por eu estar vivendo aquela situação. Muitas e muitas vezes na minha adolescência, os flashes da minha vida, desses traumas que eu vivi, foi bater a cabeça na parede para tentar o suicídio. Tentei muitas vezes, mas pela graça de Deus, eu não consegui. Eu me lembro que uma vez eu ouvi que a minha mãe, todos os filhos que nasciam, ela ainda na cama ali, ela dava a Nossa Senhora Aparecida. Então eu acredito que Nossa Senhora Aparecida me livrou de todas as mortes que eu experimentei. Ou seja, mesmo dentro desses conflitos, dessas dores, existia um Deus que permitia a presença de Nossa Senhora ali, permeando mesmo discretamente. Sem eu entender, sem eu sentir, Nossa Senhora estava em minha vida. Pai e mãe, quando o teu filho sair, mesmo que você saiba que ele vai usar drogas, vai sair para se prostituir, abençoe o teu filho. Diga para o teu filho, olha, Nossa Senhora que te acompanhe. A minha mãe me deu a Nossa Senhora, Peter. E Nossa Senhora, né, Deus, eu vejo que eu ter usado drogas não foi permissão de Deus, eu ter tido a opção de ser homossexual não foi permissão de Deus, mas eu sofrer as consequências da minha opção foi. Sabe, Deus permite que a gente colhe os frutos daquilo que a gente semeia. Mas Nossa Senhora, ela não permitiu que o encardido, como o Padre Léo dizia, me levasse para o inferno. Olha, você que nos acompanha agora, a sua história, ela não está fadada ao fracasso. E o Antônio vai conversar um pouquinho mais com a gente, e você vai ver a reviravolta que aconteceu na vida desse homem, que também pode acontecer na sua vida. Olha, muitas pessoas nos encontram aqui na Canção Nova, nos retiros que a gente vai, chegam diante da gente, e às vezes não tem nem coragem de falar tudo aquilo que viveram, passaram e experimentaram. Às vezes por vergonha, às vezes por se sentir a pessoa mais ridícula do mundo, a pessoa mais desprezada do mundo. Olha, para você também existe uma solução. Estou conversando aqui com o Antônio, que é a história de alguém que passou por tantas e tantas coisas, e é uma história linda que você vai acompanhar ainda. Só que, Antônio, nós estamos encerrando o bloco, e eu quero fazer, para encerrar esse bloco, claro que nós vamos voltar ainda com a continuação dessa história, que aí Deus entrou e fez algo maravilhoso, mas no momento que você estava pior, Antônio, porque muita gente imagina assim que, eu vou sair na noite, eu vou fazer isso mesmo, porque eu vou desopilar e tal. Antônio, você experimentou um pouco de tudo. Como é que você percebeu que faltava algo? Experimentou tudo, a liberdade, a libertinagem, estava lá no meio, no ambiente que você queria, fazendo o que você queria, mas faltava algo. Por que faltava algo? Eu me lembro que voltando uma noite do trabalho, eu comecei a ter sintomas de pânico e estava mergulhado na depressão muito profunda aos 34 anos. E eu me lembro que ali no estalo, que a minha esposa um dia chegou, nós chegamos no matrimônio, tudo que eu odiava do meu pai, eu estava transferindo para o meu matrimônio. As drogas, eu já estava com 2 filhos, casado há 12 anos com a Magda. As drogas e o alcoolismo
tinha me roubado 12 anos da infância da minha primeira filha, 7 anos do meu segundo filho. Eu não vi o meu filho e a minha filha dar os primeiros passos, a formar as primeiras frases, quando eu percebi que eu estava no limite da minha vida. Aonde eu entrei no banheiro da minha casa e eu disse: eu não aguento mais ser homem, ser esposo, ser pai. Eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais os meus filhos. E é até absurdo o que eu vou falar, Peter, mas eu preciso falar. Eu cheguei no banheiro da minha casa no ano de 2001 e eu disse: Jesus, se o Senhor não entrar em minha vida, eu vou me matar. Agora segura aí, Antônio. Segura aí que você, no próximo bloco, você vai conhecer essa mulher. Você vai conhecer essa história, vai conhecer os filhos desse homem, que passaram por todo esse sacrifício junto. Uma história que talvez por aí afora parece que não tem solução. Parece que não tem jeito, não tem saída. Calma aí, nós vamos voltar e você vai conhecer a reviravolta dessa história. Fala aí, Tiba. Quero responder algumas pessoas que estão entrando em contato conosco pelas mídias sociais. Pessoas inclusive falando o seguinte: vivi o homossexualismo até os 30 anos de idade. Faz 9 meses que tive uma experiência com Deus, mas ainda sinto atrações por homens. Quero viver a castidade e a santidade. O que fazer? É a pergunta dele. Igual a esse, temos muitos outros. Eu vou pedir para que o Antônio responda para esse rapaz também no próximo bloco. Então olha, próximo bloco recheado para você, tá bom? Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Segura aí, daqui a pouquinho a gente volta. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode impor limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, ecoa ao teu amor e creia, Ele é fiel, justo é o teu amor. Para hoje, meu irmão, para hoje. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Oh, com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Até o próximo bloco.